Olá, amigos e irmãos, muito boa noite. Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Andrade e vou estar junto com você aqui nas próximas quartas-feiras, ministrando a palavra de Deus e participando junto com você aqui do Conectados com a Palavra, o nosso programa aqui de atendimento ao ensino bíblico, onde nós estamos pensando juntos sobre a palavra de Deus e esse ano voltados para a vida que frutifica, uma vida que dá frutos para a glória de Deus, como Jesus ensinou lá em João capítulo número 15, né? Que o fato de eu dar fruto, você dar fruto, nós darmos frutos, isso glorifica a Deus. E nessa série de estudos que eu vou estar aqui junto com vocês, nós vamos meditar, pensar juntos aqui sobre a vida de Samuel, a história do livro de Samuel. São 8 episódios, 8 capítulos, onde a gente vai estar compartilhando coisas da palavra de Deus. Então eu quero pedir aí o seu envolvimento, quero pedir um pouquinho da sua atenção, pedir que você se concentre nas coisas que Deus tem para falar com você e que você preste muita atenção. Se você está pegando hoje, de repente, no meio desses estudos, são 8 estudos, como eu disse, volta um pouquinho, entra lá na nossa playlist lá e assiste aquilo que Deus já ministrou, aquilo que Deus já falou através dos estudos aqui para abençoar a sua vida, tá certo? Estamos começando mais uma série, mais uma temporada aqui do Conectados com a Palavra, com o intuito sempre de abençoar a sua vida. Eu aproveito também esse meu tempo aqui inicial junto com você para te incentivar também a assistir os outros dias com os nossos outros irmãos. Nós temos outros pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus aqui ministrando para a gente, às segundas, às quartas e às sextas, sempre às 20 horas, com um estudo novo. E se você também está empenhado em se dedicar à palavra de Deus, você pode entrar aqui no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube aqui da igreja, e por lá você ir acompanhando os estudos, tá certo? Eu vou estar falando sobre a vida de Samuel, são 8 episódios, 8 lições sobre a vida de Samuel, começando desde o seu chamado até o momento onde ele sai ali de cena na história com a sua morte, e tudo o que se passou por isso, muitas histórias bíblicas poderosas, coisas grandes de Deus, e eu quero te convidar para estar junto comigo nessa jornada, tá certo? Então, fica ligado aí, conectado com a palavra, porque Deus vai falar com você e Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Os cravos nas mãos, seu corpo
Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte opressão, o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, hoje Ele vive, posso crer no amanhã. Olá, amigos e irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para você, para a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Estamos no nosso 7º episódio dessa caminhada que tivemos juntos aqui, pensando sobre como frutificar, olhando para a vida do profeta Samuel, olhando, na verdade, para alguns aspectos, alguns momentos da vida do profeta Samuel. E o meu desejo é que Deus esteja abençoando aí a sua vida, a sua casa e a sua família. Se é a sua primeira vez aqui hoje, eu te aconselho a entrar na nossa playlist aqui e assistir os episódios anteriores, para que você possa entender o contexto, aquilo que está acontecendo e se inteirar e abençoar ainda mais a sua vida e a sua história. No estudo de hoje, no pensamento de hoje, nessa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre frutíferos não possuem olhos iludidos. Não possuem olhos iludidos. Muitas vezes os nossos olhos querem nos iludir. Eu diria mais, muitas vezes nossos olhos nos iludem. Porque nós somos muito visuais, né? O ser humano é muito visual. A gente olha uma coisa e, segundo estudos, nós temos 3 ou 4 segundos para tomar uma definição sobre aquilo que a gente viu. Julgamos uma pessoa em 4 segundos, julgamos alguém num primeiro olhar, e os nossos olhos podem, muitas vezes e muito bem, nos iludir, nos enganar. Por isso, Mateus 6, Jesus diz: se vocês tiverem bons olhos, é muito importante isso. É muito importante ter bons olhos, saber enxergar da maneira correta. Mas mais do que ter bons olhos, porque, como eu disse, se o coração é enganoso, acredito eu que o olho é a segunda coisa que mais nos engana. Se o coração é enganoso, o olho nos engana, nós temos que julgar então a essência das coisas, a essência das pessoas, entrar para dentro das situações. E é interessante que até o próprio profeta Samuel aqui, ele é enganado pelos seus olhos. Ele é enganado por aquilo que ele vê, ele é iludido por aquilo que ele vê. Ele é despertado para coisas que, na verdade, não são a vontade de Deus para ele naquele momento, não é o que Deus estava mandando e querendo que ele fizesse naquele momento. Eu quero observar junto com vocês essas verdades que eu estou aqui nessa introdução, te passando dentro desse texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se já não está aberta e marcada aí, 1 Samuel, capítulo número 16. Hoje é esse texto de hoje.
1 Samuel, capítulo 16, nós temos nesses estudos não ficado num versículo somente, mas discorrido um pouco no capítulo, pensado um pouco sobre aquilo que está ao redor do texto que a gente leu aqui no comecinho do estudo. E hoje eu quero ler com vocês o verso de número 7. Verso de número 7. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7. Está dizendo assim, desculpa, viu, Ângela? O verso 6, para começar, e depois a gente vai até o verso 7 para poder fechar. Está dizendo assim a palavra de Deus. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Guarda isso, ele viu e pensou. O olho dele despertou nele um sentimento, uma emoção, despertou nele uma ação. Ele viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Aí no versículo 7 diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É tremendo isso, é tremendo. Eu fico até animado quando eu leio isso, porque o profeta Samuel, ele é como nós, ele é exatamente igualzinho a gente. Ele viu Eliabe ali, um dos irmãos de Davi. Davi tinha 3 irmãos que, pela sua aparência, talvez de guerreiro, pela sua força, pela forma como ele se portava, talvez, pelo volume dos seus músculos, não sei, mas que pelo jeito de ser dele, chamava a atenção. E quando Samuel ele chega na casa de Jessé, mandado por Deus, essa é a mensagem também da próxima semana, mandado por Deus, ele chega até a casa de Jessé e Jessé apresenta logo o que tem de melhor. Jessé apresenta dos filhos, aquele que ele tinha certeza que tinha condições de chamar a atenção de alguém. Ele vem com Eliabe e mostra. Talvez Eliabe fosse alguém formoso em beleza, talvez Eliabe fosse alguém bem fisicamente, talvez Eliabe tivesse a postura correta, talvez Eliabe falasse como um rei, talvez Eliabe fosse até preparado para isso, para ser um guerreiro. E quando Samuel já vê e já pensa, cara, com certeza é esse que Deus quer ungir. Com certeza é esse que Deus quer fazer rei de Israel, porque talvez ele também se assemelhasse a Saul em aparência. Talvez ele já tivesse aquilo que todo mundo olha e vê, mas depois Deus vem com uma resposta muito contundente ao coração de Samuel. Deus vem com uma resposta muito direta para o coração de Samuel. E Deus diz: Samuel, entende uma coisa, você só consegue enxergar a aparência. Isso fica um ensino para nós tremendo. Tudo que nós vemos em lugares, em pessoas, tudo que nós enxergamos nas pessoas que estão ao nosso redor, tudo que nós ouvimos de alguém, exatamente em si é somente a aparência. Nós podemos ouvir palavras amáveis que estão vindo de um coração rancoroso, amargurado, entristecido, cheio de doenças, mas as palavras são amáveis porque nós só conseguimos sondar a aparência. Nós podemos nos deparar com pessoas sorrindo para a gente, mas que estão vivendo interiormente uma depressão profunda, uma tristeza profunda. Nós podemos nos deparar com pessoas que estão desfrutando de um bom momento, mas que o semblante não é um semblante de um bom momento, porque nós, como seres humanos, conseguimos enxergar somente o exterior, a aparência. E Deus está dizendo aqui: não, eu sou aquele que sonda o coração, eu sou aquele que sonda a mente, eu sou aquele que consegue entrar nos lugares mais profundos dos seres humanos e saber o que está acontecendo ali. O que eu posso aprender com isso? E o que você pode aprender com isso? Que nós não devemos julgar pessoas, situações ou até mesmo as falas por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, mas nós devemos buscar o coração de Deus para entender realmente o que está se passando naquela situação. Tem uma história bíblica que, na verdade, assim, eu nem queria trazê-la, mas ela veio à mente aqui agora, então eu quero compartilhar com você, que certa vez duas mulheres chegam diante de Salomão, que era um homem muito sábio, que era um homem que Deus deu a ele uma sabedoria fora do comum, fora do normal, fora do básico. Uma sabedoria divina repousava sobre Salomão. E uma das crianças daquelas mulheres havia morrido numa daquela noite. E uma estava viva, e as mulheres chegam diante de Salomão com um dilema.
O dilema de, olha, só ficou uma criança viva e ela é de uma dessas duas mães. E as duas diziam, não, ela é a minha filha, ela é o meu filho, é meu, é meu, é meu. E Salomão, então, toma uma decisão. Parta a criança no meio e dê metade para cada mãe. A mãe que não era a mãe de verdade disse, tá tudo bem, tá tudo certo, faz assim então. E a mãe que era a mãe de verdade, com o coração apertado, não quero meu filho morrer. Prefiro que ele viva numa outra casa, com uma outra mãe que não é a mãe dele, mas que ele viva. E Salomão pôde, com essa postura, com essa atitude, com essa sabedoria que Deus entregou a ele, sondar o coração dessa mulher. E por sondar o coração, ele toma a decisão certa. Por sondar o coração, ele toma a decisão correta. Nós temos que aprender a nos direcionar para a essência das pessoas. Não só para aquilo que nós estamos enxergando, para a essência. Deus está olhando sempre para a essência. O que é a essência? Essência, muitas vezes, é tido na palavra de Deus como o coração. Quando você fala daquilo que o coração está cheio, como Jesus ensinou, está falando o quê? Está falando daquilo que está vindo da sua essência, dentro de você. Os olhos irão sempre nos conduzir para a aparência, para o exterior. E Deus está querendo que nós consigamos nele, é claro, nele, enxergar a essência das pessoas. Ter esse olhar que entra dentro das pessoas e tenta buscar nessas pessoas aquilo que tem de melhor. E a palavra de Deus traz algumas situações onde isso se faz fato. Uma aparência é diferente de uma essência. Eu quero ver com vocês, primeiramente, Mateus capítulo 23, 2 versículos. Primeiro versículo, número 5. Mateus 23, versículo de número 5. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Tudo o que fazem, Jesus está falando dos fariseus hipócritas, né? Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, aparência. Aparentemente, olha lá, eles têm os filactérios bem largos, as franjas de suas vestes bem longas. Aparentemente, eles estão seguindo todos os rituais judaicos. Aparentemente, eles estão seguindo toda aquilo que a lei judaica orientava e direcionava. Mas, na verdade, isso é só para aparência. Olha qual é a intenção deles. A intenção deles é ser visto pelos homens. Agora, põe o versículo 27, por favor, desse mesmo capítulo. Versículo número 27, está dizendo o seguinte: mas ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como os sepulcros caiados, que eram as tumbas, né? Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Isso é um alerta de Deus, na verdade isso é uma repreensão de Deus para os fariseus, um alerta de Deus para qualquer pessoa, um alerta de Deus para qualquer pessoa que um dia decidiu andar com Jesus. Porque por fora podemos nos parecer bem, mas o que importa é o que está dentro. Essa repreensão do sepulcro caiado, ela foi como, acho que um soco na boca do estômago de todos aqueles judeus que estavam ouvindo. Porque o judeu não tem contato com ossos, não tem contato com os mortos. Existem leis para isso, existem leis que os proíbem disso. Então eles ficavam longe. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão imundos, vocês estão sujos perante a lei, porque vocês são um sepulcro caiado. Por fora vocês estão pintados, limpos, vocês estão guardados, mas por dentro de vocês tem muita imundície, muita sujeira. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós protegemos mais o nosso exterior do que o nosso interior. Às vezes nós cuidamos mais do nosso exterior do que o nosso interior. Eu não estou falando de cuidados com a nossa saúde ou com a nossa estética somente, não. Estou falando de cuidados com aquilo que a gente tem dentro de nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa atitude. E olha agora, assim, quero olhar com vocês 3 textos também que são luzeiros no que diz respeito a isso. Primeiro é Isaías 53, verso 2, que é um texto bastante conhecido, talvez você conheça. Se de um lado nós estávamos olhando para os fariseus ali, hipócritas, e vendo neles uma boa aparência, mas o interior deles estava totalmente corrompido, o interior deles era um interior de imundície. Agora o profeta Isaías, no versículo 2, ele mostra ao contrário dessa situação. Olha o que diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Você sabe que Isaías 53 está falando sobre o Messias.
Isaías 53 está falando sobre aquele que Deus enviaria. A raiz de Jessé, o broto de Davi, está falando sobre aquele que é o príncipe da paz. A estrela da manhã está falando de Jesus Cristo, está falando dele. Mas o texto de Isaías diz que nele não havia beleza alguma, formosura alguma. Nós não seríamos atraídos por aquilo que ele mostraria exteriormente em seu rosto, em seu corpo, em sua face. Olharíamos para a essência daquilo que ele é e daquilo que ele estaria fazendo. Olha como é contraditório muitas vezes aquilo que a gente se preocupa. A gente se preocupa inúmeras vezes com aquilo que a gente vai aparentar às pessoas. E Deus está dizendo claramente na palavra, não, eu quero que vocês se preocupem com aquilo que vocês vão dar à pessoa, dar às pessoas, porque é isso que vai estar dentro de vocês. Em Jesus, segundo Isaías está dizendo, não havia nada que nos atraísse a ele aparentemente. Talvez nas regiões da Galileia, talvez nas regiões onde ele passava, é claro que ele passava, graças a Deus, operando milagres, fazendo coisas poderosas, então atraía as pessoas, mas se não tivesse operando milagres, ele não tinha a aparência de um rabino, ele não tinha a aparência de um fariseu, de um saduceu, ele não tinha a aparência de alguém que vivia nos templos, ele não tinha a aparência de um aristocrata da época, ele era alguém sem formosura, ele era alguém que, na verdade, ao olhar para ele não enxergávamos alguma coisa que chamasse muita atenção, mas o interior de Jesus, é como Mateus 17 explica, é como Mateus 17 mostra para a gente, que no interior dele havia uma glória divina, havia o poder de Deus, havia a graça de Deus, havia a presença do Espírito Santo de Deus, então ele estava no seu interior cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e o seu exterior era um exterior normal. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque os nossos olhos vão nos levar para esse caminho. Põe também Mateus capítulo 13, Mateus 13, o verso número 55, que é mais um exemplo que a Bíblia dá dessa situação. É Jesus na sua própria cidade, né? Jesus ali na região que ele viveu, e ali ele está tentando operar alguns milagres, pregando e ensinando, e começa uma discussão acerca de quem é aquela pessoa, de onde vem aquela sabedoria. E uma das pessoas ali diz o seguinte: não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José e Judas? Passa o próximo aí, Ângelo, por favor. Não estão conosco a sua mãe, as suas irmãs? De onde ele veio e obteve todas essas coisas? Próximo também, por favor. E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Você sabe por que eles não estão honrando a Jesus? Porque aparentemente Jesus é alguém da própria vila deles. Aparentemente, Jesus é alguém que cresceu com eles. Aparentemente, eles viram Jesus, talvez na sua infância, adolescência, viram as irmãs de Jesus, viram ele crescendo ali, e agora ele está ensinando coisas poderosas sobre o reino que haveria de vir, sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, falando coisas que esses homens não são capazes de suportar, nem de compreender, nem de entender, coisas dos céus para a terra, e eles estão julgando mais uma vez a aparência. Meu querido, volte os seus olhos para o nosso tempo, para o nosso dia. Quantas vezes nós fazemos como esses vizinhos, não sei, parentes, as pessoas próximas de Jesus estão fazendo? Olhamos alguém que a gente viu crescer, talvez. Olhamos, né, naquela sequência que a Assembleia de Deus ela segue, vimos aquele irmão ser separado ali a cooperador, depois vimos ser separado a diácono, depois vimos a ser separado a presbítero, depois vimos sendo separado a evangelista, depois vimos sendo separado a pastor, e aí essa pessoa está pregando debaixo do poder de Deus, da glória de Deus. Aí você pega e diz assim: mas não era aquele irmão ali que a gente viu ser cooperador? Não era aquele irmão que a gente viu crescer, que a gente ajudou quando a família estava com um problema, que a gente socorreu? Meu querido, para de olhar para o exterior, passamos a olhar para o interior, para aquilo que está dentro, para aquilo que está sendo ministrado, se está vindo do coração de Deus, está vindo da presença de Deus, está vindo debaixo do poder de Deus. Nós não podemos mais matar pessoas, ou deixar de ungir pessoas, ou deixar de levantar pessoas, ou levantar pessoas erradas, ungir pessoas erradas somente pela aparência. Nós não podemos, porque esse é o alerta de Deus para Samuel. Vocês
só conseguem julgar o exterior. Eu, o Senhor, consigo julgar o interior. E para encerrar esse nosso estudo de hoje, eu quero ir com vocês para Atos capítulo 2, o verso de número 13. Atos 2, verso 13, que é mais uma vez, pessoas sendo julgadas pelo seu exterior. Você sabe que Atos 2 relata a descida do Espírito Santo, né? É ali que se cumpre as profecias do Antigo Testamento, onde todo o povo de Deus agora seguiria. Ali se cumpre as profecias do profeta Joel, ali se cumpre muita coisa dentro da história de Deus para a humanidade. E agora, debaixo do poder do Espírito Santo, as pessoas estão falando outras línguas, elas estão compreendendo em outras línguas, o êxtase de Deus está derramado ali, a presença de Deus está derramada ali. E algumas pessoas ao redor estão vendo galileus, estão vendo pessoas, pescadores, pessoas simples, cheias do poder de Deus, cheias da glória de Deus, cheias da manifestação do Espírito. E olha o julgamento que eles fazem ali. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. O julgamento do exterior para alguém que estava cheio do Espírito Santo, porque ele era um pescador, porque ele era alguém simples, porque ele era um galileu, porque ele era alguém que não estava nos círculos e nos grupos de WhatsApp dos fariseus e dos saduceus e dos mestres da época, era de que aquilo não era uma manifestação de Deus, mas era a manifestação do álcool, da bebida, do domínio do vinho. E Pedro se levanta debaixo do poder do Espírito Santo para dizer: ei, não é isso que está acontecendo não. São 9h da manhã ainda. Nós não estamos bêbados, mas estamos cheios do Espírito Santo e debaixo do poder do Espírito Santo prega uma mensagem que toca o coração de milhares de pessoas. As pessoas se entregam, são tocadas, são mexidas, elas são levadas ao arrependimento. Mas aqueles que estavam julgando a partir somente da aparência foram mais uma vez enganados. Apareceu para Samuel o Eliabe, ele foi enganado. Depois Jessé trouxe outro filho, Samá, também foi um engano, não é esse que o Senhor escolheu. Depois Abinadab também aparece e também não é esse a quem o Senhor escolheu. E Samuel mais uma vez percebe que enquanto ele não estivesse conectado com Deus, na verdade não conectado, ele já estava, mas enquanto ele não estivesse ouvindo a Deus para saber exatamente qual dos filhos de Jessé Deus queria ungir, ele ia continuar sendo enganado pela aparência, como Jessé também fez. Jessé talvez levou os seus filhos mais velhos, como era a ordem, foi levando os mais robustos, foi levando os maiores, foi levando aqueles que na mente dele eram os preparados para aquele momento, mas não era esses a quem Deus queria ungir. Meu querido, essa mensagem dessa noite, esse estudo dessa noite é para que a gente possa se alertar, para que nós possamos cuidar do nosso interior mais do que o nosso exterior. Nós possamos estar preocupados sim com aquilo que mora e reside dentro de nós, mais do que aquilo que a gente apresenta para as pessoas, para nós termos sinceridade, porque a sinceridade vem de um coração sincero, vem do interior sincero, e também um alerta de Deus para que a gente possa julgar não somente pela aparência. É para nós e é também para a partir de nós. Julgarmos não por aquilo que nós estamos vendo, mas temos a capacidade, como Samuel teve, de ouvir a voz do Senhor. Para não ser ludibriado, para não ser enganado, para não ser roubado, para não matar pessoas e também para não ungir pessoas da maneira errada. Que Deus nos dê graça. Eu quero que você feche seus olhos, porque eu quero orar por você. Pai, a minha oração hoje ela é muito sincera diante do Senhor, porque essa é uma preocupação dos nossos dias, Pai. Muitos de nós estamos sendo tomados, Pai Santo, pela aparência, Pai. Se tem aparência de piedade, então julgamos como piedoso. Se tem aparência, Senhor Jesus, de tristeza, então julgamos por arrependido. Se tem aparência, Senhor Jesus, de santidade, então julgamos como homem de Deus. Então que o Senhor nos dê graça, Pai. Que o Senhor nos dê graça e que o Senhor possa ministrar o nosso coração, falar aos nossos ouvidos, para que nós não sejamos pessoas que julgam pela aparência, Pai. Mas possamos no Senhor fazer decisões e escolhas certas, sabendo que o Senhor sonda os corações, sabendo que o Senhor consegue enxergar aquilo que está dentro, sabendo que o Senhor tem, Pai amado, nas tuas mãos a prerrogativa, e o Senhor é o único que pode, Pai. Nos ajuda a sermos e a entendermos como o Senhor é e como o Senhor entende, Pai. Que debaixo da tua graça nós possamos
fazer decisões e tomar decisões corretas, Pai Santo, e que o Senhor nos abençoe para isso, Pai. Guarda a vida de cada um desses irmãos que estão conectados a nós aqui nessa noite. Derrama favor sobre eles e sobre a família deles, Pai Santo. É isso que eu te peço no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Fiquem na paz do Senhor, um forte abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Paz do Senhor. Amados irmãos, paz do Senhor Jesus novamente. Quero falar agora com vocês sobre o nosso momento de contribuição, ofertas e dízimos. E quero fazer isso olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo número 8. Vamos ler alguns versículos aqui e depois pensar em cima deles, tá certo? Versículo 1 está dizendo o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. A assistência dos santos. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, uma igreja passando por diversas situações, uma igreja complicada, mas olha como Paulo explica toda essa situação para mostrar o privilégio que eles têm. Olha como Paulo usa aqui as palavras: quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O projeto de Deus é que nós enxerguemos o fato de participarmos com dízimos, ofertas, contribuições voluntárias ou projetos especiais no reino de Deus como uma graça de Deus para a nossa vida. Na palavra de Deus é muito claro isso, que é melhor dar do que receber. Então é um privilégio para quem está participando, para quem está doando, para quem está ofertando, para quem está dizimando. É um privilégio para você participar disso. E é muito importante que você enxergue isso como o Espírito Santo quer que você enxergue. Não como um pesar, não com tristeza, não com uma amargura, não como se estivesse pagando ali uma conta, um boleto, não. Mas com uma alegria no seu coração por ser um participante disso e enxergar isso como uma chance, uma oportunidade que Deus te dá de graciosamente participar de algo poderoso. Participar da obra de Deus nessa terra, do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida e para centenas de milhares de pessoas que estão aqui sendo atendidas por nós e em todos os lugares do mundo também alcançadas a partir do evangelho ao qual nós pregamos. Então isso é um privilégio para a gente, não é um pesar para a gente, é um privilégio para a gente. Segunda coisa que Paulo ensina aqui é que a igreja da Macedônia estava passando por uma severa tribulação, chegando ao ponto de alguns deles viverem pobrezas. Então não é o nosso estágio que vai definir se eu quero participar ou se eu não quero participar. É o meu coração que define isso. E o nosso coração tem que estar como estava o coração dos macedônios aqui, um coração que transborda em generosidade. Um coração que transborda no querer fazer. Um coração que tem o desejo de se aplicar e se dedicar para fazer alguma coisa. Eu não entendo que de repente a maior oferta de todas aquelas que Paulo recolhia fosse a oferta dos macedônios. Mas era uma oferta relevante porque trazia no seu bojo, no seu contexto, essa realidade e essa verdade. E a nossa participação tem que trazer isso. Daquilo que nós podemos fazer, muito ou pouco, fazermos com generosidade, com entrega, com desejo, com vontade. Jesus conta a história da viúva que dá ali as suas moedas, a sua ofertinha, né, como nós ensinamos as crianças. E Jesus diz, ela deu muito mais do que todos. E tinham muitas outras pessoas ali ofertando muito mais do que ela. Mas ela fez com entrega, ela fez com generosidade. Essa palavra tem que estar guardada muito bem no nosso coração no que diz respeito às ofertas. Tem que ser sempre uma oferta generosa. Generosidade não tem a ver somente com volume, com tamanho, com cifrão, com cifra. Não. Generosidade tem a ver com a entrega do coração. Por fim, o apóstolo Paulo diz que, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Iniciativa própria, suplicaram insistentemente porque perceberam que aquilo era um privilégio, participar da assistência dos santos. Cara, se isso não mudar a nossa concepção, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo, isso tem que mudar a nossa concepção.
o entendimento sobre esse momento é um privilégio para cada um de nós participar disso. É um privilégio para mim, para você ser um participante da obra de Deus, da expansão do reino de Deus e da implantação do reino de Deus nessa terra. Se eu enxergar como um privilégio, eu vou participar com alegria, eu vou participar com generosidade, eu vou participar e vou fazer como a palavra de Deus quer que eu participe, como a palavra de Deus quer que eu faça. Se você agir dessa maneira, a sua oferta será recebida nos céus, você vai ser muito abençoado e com certeza aquilo que você entrega não será somente uma oferta financeira, material, mas será uma semente espiritual que trará para você colheita e abundância sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então eu quero te abençoar agora, no nome de Jesus Cristo, e pedir que Deus te dê recompensa, que Deus te fortaleça e que Deus te abençoe, que você continue no propósito correto de viver sendo um abençoador do reino de Deus. Daqui a pouco vai aparecer na tela também as nossas contas bancárias aí e que você possa participar, você que está à distância, através do seu Pix ou da sua transferência bancária normal, e que Deus abençoe a sua vida. Recebe a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre a sua história, no nome de Jesus Cristo. Meu amado irmão, então é isso. Guarda no seu coração essa mensagem, guarda no seu coração essa palavra, que Deus te abençoe. Hoje estamos encerrando por aqui o Conectados com a Palavra. Semana que vem, se Deus permitir, nos agraciar, nós voltamos às 8 horas novamente. Sexta-feira tem um outro estudo com outro irmão e você pode acompanhar também. Segunda-feira também. Como eu disse a princípio, você pode segunda, quarta e sexta entrar aqui às 8 horas da noite. Vai ter sempre alguém para ministrar uma palavra dentro de um estudo sequencial para abençoar e fortalecer a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, um dia abençoado, uma noite de descanso cheia da graça dele e que Deus te fortaleça. Forte abraço e até mais.